Botar na nuvem. Nós vamos começar, então, a nossa programação especial de aniversário. Nós estamos completando 19 aninhos de vida, completados no dia 28 de abril, essa semana, desde que a igreja ela foi organizada como igreja. Antes disso, ela começou 2 anos antes, como ponto de pregação, numa reunião de trabalho, uma junção, né, de forças da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Então, os irmãos de uma igreja e de outra se reuniram e começaram, então, esse trabalho. Tivemos o reverendo João Campos, seminaristas trabalhando conosco, o Sérgio Lima, né, que hoje é pastor, esteve conosco semana passada. Tivemos também o Marton, tivemos outras pessoas, né, participando. Graças a Deus. Depois tivemos o reverendo Marcelo Tolentino e outros irmãos conosco. Então, a igreja, pela graça de Deus, está crescendo, né? Ela vem caminhando, né, pela graça de Deus, nas suas lutas e nas suas vitórias. Nós, Daniel, estamos ainda, vamos dizer assim, ainda absorvendo, né, uma situação. Esta semana nós perdemos um querido irmão nosso, um irmão que servia conosco já tem pelo menos uns 14 anos aí ou mais, na igreja, o Márcio Polessi, pessoa muito querida, um pregador, professor, um, um irmão que trabalhava em várias frentes, conselheiro. Então, assim, tá todo mundo meio órfão hoje, né? Se sentindo assim um pouco órfão, mas amparados no Senhor. É interessante quanto Deus, ele nos consola, quanto o Senhor nos conforta com a sua palavra, de modo que a gente consegue ter alegria, né? No momento a gente fica sempre com o nosso sentimento meio dividido entre o sentimento da saudade, mas também da alegria no Senhor. Isso porque a palavra nos conforta com toda a esperança que dá àqueles que morrem no Senhor, como diz a própria palavra, né? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Então, nós temos toda essa esperança quanto à ação direta do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, nos dando alento. Então, a gente sente assim totalmente amparado pelo Senhor, de modo que a paz de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, tem guardado os nossos corações. E eu gostaria de, antes de nós passarmos a palavra ao irmão Daniel, que nós começássemos justamente lendo a palavra no texto de Romanos, no capítulo número 8, que é a passagem que nos fala desta esperança. Romanos capítulo 8. Primeiramente, eu quero passar aqui os olhos pelo versículo 18, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Lindo isso. A gente tem essa certeza de que por mais que nós passemos privações e dificuldades, tudo isso diante da glória a ser revelada em nós não é nada, porque a gente não tem, como a gente ainda não conhece aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, justamente porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então é algo extraordinário. Mas aqui está a palavra dizendo, gente, calma, né? Fiquem tranquilos, porque todas as dificuldades e sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E mais à frente o texto vai nos dizer que se Deus, versículo 32, versículo 31, né, na verdade, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, é um texto de Paulo que serve para nos lembrar, no momento de dificuldade, que Deus jamais nos desampara. E ele faz isto mostrando a proporção daquilo que ele mesmo esteve disposto a fazer por nós. Ora, se ele deu o seu próprio filho por nós, será que ele vai nos deixar sozinhos? Ou será que ele vai nos
deixar de cuidar de nós nas coisas menores, se ele foi capaz de dar o maior, que foi o seu próprio filho? E aí eu volto um pouquinho os olhos no versículo 28, e diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando temos esta visão do amor de Deus, então temos a tranquilidade de que, embora não entendamos nem o que acontece e nem o timing das coisas que acontecem, o que nós sabemos é isso. É o que nós confiamos, cremos, depositamos toda a nossa vida nessa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, finalmente, o texto termina nos dando uma certeza, no versículo 38, de que ele está bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Aleluia por isso. Como a gente pode descansar no Senhor por causa do seu amor. O amor de Deus é um amor que ultrapassa a nossa própria capacidade de discerni-lo, de entendê-lo. Nós só podemos percebê-lo na sua grandiosidade, na sua beleza e desfrutá-lo nas nossas vidas. E ele está dizendo: nada poderá nos separar deste amor. Então, em todas as coisas, como Paulo diz aqui no 37, somos mais que vencedores. Então, o que Paulo nos ensina é que o cristão ele deve se alegrar sempre no Senhor, porque ele, mesmo diante da situação mais difícil que a vida nos reserva, que é a morte e a perda de uma pessoa querida, familiar, mesmo isso não representa nada quando comparado com a glória que há de vir. Então, a gente aquieta o nosso coração diante desse plano soberano e redentor do nosso Deus sobre a nossa vida. Que Deus, assim, nos abençoe, conforte e fortaleça, que a gente possa seguir adiante, sabendo em quem nós temos crido, Ele que é poderoso para nos guardar até o fim. Vamos orar, queridos? Nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem estado conosco a cada dia, e o Senhor tem um propósito para cada instante do nosso viver. Se hoje nós acordamos e estamos aqui reunidos, é porque o Senhor assim quis, foi da tua vontade. E essa vontade é sempre soberana, é sempre agradável, é sempre perfeita. E por isso, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor faça dela aquilo que for da tua vontade. É assim que nós aprendemos com o Senhor. A orarmos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pertencemos a ti, e pertencemos não apenas como seres criados, mas pertencemos a ti como filhos, e como filhos amados. E por esta razão, nós nos assentamos na tua mesa, compartilhamos de uma comunhão e de um relacionamento que o Senhor nos dá pela tua graça e que nos dá a certeza de que o Pai sempre fará aquilo que é melhor para os seus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ampara, o Senhor é o nosso refúgio sempre, porque o Senhor, ainda que andemos por um vale da sombra da morte, lá estará o Senhor conosco. Por isso não devemos temer mal nenhum. Ó Pai, conforta a tua igreja, fortalece-nos e nesta manhã abençoa a vida do Daniel, que vai nos falar da sua experiência como teu filho, como teu servo, como sal da terra, luz do mundo, como alguém que o Senhor quis usar e tem usado. Obrigado, Senhor, pela sua família, pelo seu Peter, a irmã Eni. Obrigado pela sua irmã, também pela sua família.
seja com seus filhos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda sobre ele a tua graça e a tua bênção. Obrigado pelos 19 anos da nossa igreja e por esta programação que estamos participando. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Amém. Olá, Guite, tudo bom? Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia a todos. Essa Que bom. esposa, Marguerita, a gente brincava na mesma igreja que o pastor Paulo. O pai dele era um pastor. Foi nosso pastor muitos anos. Sim. Grande testemunho. E a mãe dele também, Dona Zefinha. Grande testemunho. Muito bem. Eu queria só, aproveitando que o Daniel está falando, né, dizer da nossa alegria de poder ter o Daniel conosco, a Marguerite, né? Desculpa que eu ainda chamo de Guite, daquela época, né? Não desculpas. Pode Guite, todos podem me chamar. É um prazer. E a gente se conheceu nessa época que o Daniel falou, e a Guite, ela tocava piano, né, na mocidade, a gente tinha lá as reuniões da mocidade, aos sábados, jogando vôlei, né, depois se reunindo, e aos domingos, né, participando também do louvor. Então, período muito alegre da nossa vida. Eu fico muito feliz em poder revê-los, né, poder tê-los aqui e hoje participando de forma ativa. Daniel, quero passar então a palavra a você, uma pessoa conhecida, que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor. Vou também orar brevemente. Senhor Deus, eu quero me humilhar na tua presença agora, Senhor, e pedir as tuas bênçãos, que teu Espírito Santo fale, Senhor, através deste momento, deste vaso, Senhor, para encorajamento da tua igreja, Senhor. Pai, nossa dependência está no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Pai, nós temos uma religião, mas antes disso, nós temos um Deus que é vivo, poderoso e atuante, no qual nós queremos servir, no qual está fundada a nossa esperança, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu talvez esteja decepcionando alguns de não estar de doma aqui, fazendo uma receita para vocês, né? Estou aqui no meu escritório, na minha casa, mas eu creio que vocês vão poder ouvir uma história que eu acho que ninguém aí do mundão, né, que a gente fala, teria oportunidade de ouvir, porque eu nunca falei, nunca contei o que eu vou contar para vocês hoje. Então, eu creio que isso vai alimentar os seus espíritos e encorajar vocês, espero que sim. E receitas a gente pode dar, vocês podem pegar, a comida do mundo está à disposição bem facinho, mas é o que eu vou contar para vocês. Eu espero que seja inédito, vamos dizer assim, de primeira mão, né? Ninguém que lê Caras vai ver essa história. Eu vou começar a contar um pouquinho sobre a minha conversão, depois como que eu cresci na fé, depois como que eu fui parar na televisão e um pouco da minha experiência na televisão. Então, eu vou dividir isso esse tempo que a gente tem em 2 blocos, tá bom? Primeiro eu vou falar da minha conversão, depois aí eu vou abrir para as perguntas, depois eu vou falar da experiência na televisão e aí vocês podem fazer perguntas também, combinado? Bom, é o seguinte, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, pré-adolescente, eu frequentava a Igreja Batista da Vila Olímpia com meu pai. E eu me lembro que a gente ia lá, cantava o cantor cristão, eu e meu pai éramos bem desafinados, né, pai? Mas a gente não percebia, então a gente cantava com o coração, né? Mas eram hinos muito lindos e tal. E uma vez o pastor da igreja fez um apelo, falou, agora eu quero que todo mundo baixe as cabeças e eu vou orar. E ele orou, olha, quem gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem gostaria de estar eternamente do lado dele, ser protegido por ele, viver eternamente, né?
estar no céu, né? Participar da glória de Deus. E ele começou a falar do céu e da vida eterna e fazer aquele apelo. Ele era assim bem, vamos dizer, ele falava com muita propriedade. Depois que ele fez essa oração, ele falou: quem quiser todas essas maravilhas pode levantar a mão que vocês vão receber. E estava todo mundo de cabeça baixa, e eu levantei a mão. E na minha cabeça de criança, pré-adolescente, eu falei: todo mundo está levantando a mão. Não é possível que tenha uma pessoa que não queira tudo isso, ele está orando. Aí eu levantei a mão e ele falou: glória a Deus, hoje há salvação nesta casa. Eu falei: amém, né? Aí ele falou: aqueles que levantaram a mão podem vir aqui para frente. Aí eu olhei para trás, só tinha eu com a mão levantada. Eu falei: nossa, e agora? Caramba, era isso. Aí eu fui lá para frente e ele orou, e eu me lembro como hoje, assim: hoje é a festa nos céus, os anjos estão em festa. Foi uma coisa especial. E ficou marcado na minha vida. Eu falei: puxa vida, né? Pensei que todo mundo tivesse aqui. Depois ele falou: não, essas outras pessoas que não levantaram a mão, elas já fizeram isso, né? Então, esse foi o começo da minha fé, da minha aceitação, dessa compreensão do que Jesus fez por nós, da onde nós iremos com Jesus, o que nos espera, né, através da fé. Então, eu continuei frequentando a igreja por um bom tempo com o meu pai. Nesse meio tempo, a minha mãe, que vocês conhecem bem, ela estava em busca de uma espiritualidade, em busca de Deus. E ela visitou Seixonoye, ela tinha visitado, ela foi criada na igreja católica, em colégio católico, ela tem ótimas histórias com freiras e tudo mais, muito divertidas, que ela pode contar para vocês um dia, lá internada no colégio, mas eu não estou aqui para falar da minha mãe, senão ela vai ficar chateada. Mas, enfim, ela estava em busca de Deus, uma coisa mais profunda. E ela se enveredou pelos caminhos da Umbanda mesmo, da Macumba, de uma coisa bem pesada. E ela frequentava o terreiro e tudo mais. E uma vez eu fiquei curioso e falei: mãe, eu gostaria de ver como é esse terreno de Umbanda. Eu queria ver o que você faz lá, como é isso? Então ela me levou nesse terreiro de Umbanda e tinham várias imagens, velas acesas, vermelhas, e ela se trocou, colocou guias coloridas e uma roupa branca e tal. Enfim, ela foi possuída por uma pombagira lá. E eu vi minha própria mãe, falando em uma língua muito feia, palavras chulas, dançando, bebendo pinga na garrafa. Foi uma coisa horrorosa. Eu falei: caramba! E falavam coisas, e profetizavam, e falavam verdades, e enfim, vocês podem imaginar como que foi. E naquele dia eu falei: olha, o que eu estou vendo realmente é do diabo. Isso aqui tem poder, isso daqui existe, não é brincadeira. E aqui tem um poder materializado. Isso aqui acontece, isso pode ter muita repercussão. Só que, na minha cabeça, eu pensei assim: se o diabo existe e ele tem esse poder, então Deus existe. Não dá para existir só o mal. Se o mal existe, o bem também existe. E na minha cabeça eu fiquei com aquilo, falei: mas o bem não vai se revelar dessa maneira podre, chula, usando, né, pessoas, bebida. Nossa, Deus deve se manifestar na gente de uma maneira muito mais maravilhosa, muito mais sublime do que o que eu estou vendo aqui, charuto, fumaça. Então vejam vocês como que o inimigo testemunhou a respeito de Deus. Eu sempre fico pensando nisso. Nossa, foi praticamente o diabo que me deu essa noção de que ele
estava condenado e que ele era menos, apesar de que ele estava parecendo mais. Então, foi uma experiência muito forte. Bom, continuei minha vida, ia na igreja, às vezes não mais, no período de adolescência, de juventude, acabei deixando um pouco de ir na igreja, ia menos frequente, mas, enfim, conhecia Jesus, lia a Bíblia e tudo mais. Bom, um certo dia, a gente recebe um telefonema que minha mãe tinha sofrido um acidente e ela estava em Santos, num hospital, entre a vida e a morte. O que aconteceu? Ela tinha ido fazer uma oferta para Iemanjá com as amigas e na volta, na subida da serra, ela bateu o carro, alguém que estava dirigindo bateu o carro e ela sofreu um acidente grave. E o meu pai e o primo dele foram até Santos para tirar ela do hospitalzinho que ela estava e levaram ela para o Einstein. E a gente não sabia se ela ia viver ou não. Ela ficou um mês em coma e eu fui lá visitá-la uma vez e fiquei bem impressionado que ela não reconhecia ninguém, não falava nada, só olhava com aquele olhar perdido assim. Eu falei, caramba, agora o negócio está feio aqui, né? Enfim, ela se recuperou, voltou à vida e ficamos felizes. E aí ela decidiu deixar a macumba, a umbanda, e falou: não quero mais isso na minha vida, isso aqui não é isso. Aí, pessoal, ela pegou um dia e colocou todos os vestidos dela numa sacola, as guias, tudo que ela tinha de culto, assim, e falou para mim, eu tenho que jogar isso aqui num rio, porque é o ritual para sair fora disso, tem que fazer isso. Então eu falei, tá bom. E eu me lembro como hoje que eu fui na Ponte Cidade Jardim, em cima do rio, era bem menos movimentada, e a gente jogou uma sacola lá no rio. Me lembro até hoje, tem uma cena da sacola caindo no rio, assim, porque era uma coisa meio inusitada para mim, né? Um jovem jogar uma coisa no rio de cima da ponte. Falei, nossa. Mas, enfim. E aí, pessoal, o que acontece? Ela começou a sofrer ataques de ver coisas no quarto. Ela falava, nossa, você está vendo aquele bicho na janela, está olhando para mim. Ela via alguns espíritos lá. Eu falei, nossa, isso aqui não tá bom, né? Uma bela noite, a gente estava jantando em casa e minha mãe ficou possessa. Foi a primeira vez que aconteceu isso na nossa casa, depois que ela falou, eu vou sair disso. E ela virou os olhos assim, começou a falar com outra voz, um olhar de mal mesmo, bateu a mão na mesa e falou, eu quero marafo, eu quero pinga. Eu falei, ih, caramba, que é isso, né? Agora complicou. E você via que ela estava possessa mesmo. E o meu pai, sempre calmo, tranquilo, tentando contornar a situação, começou a tirar as coisas da mesa, nem sei se ele lembra disso, colocar a louça lá na pia, e de repente cai um copo da mão dele, ou cai uma louça e quebra. E ele, não, Eni, deixa disso, vamos dormir. E minha mãe olhou para ele assim, com aquele olhar bem maldoso, com uma voz falando assim, você acha que eu não tenho poder? Eu tenho poder. Nossa, gente, foi muito tenso. Aí eu falei, não tem marafo aqui, não tem pinga, não tem nada. Aí a minha mãe ficou brava, levantou, foi para o quarto dela e deitou no chão. Do lado da cama, deitou no chão. Ele ficou olhando para mim assim, me encarando uns 2, 3 minutos mesmo, aquele silêncio e um encaramento muito horrível. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu fui no meu quarto, peguei a Bíblia, fui lá e expulsei, falei, você vai sair da minha mãe agora, em nome de Jesus, você vai embora, aqui não tem nada para você. E aquela entidade começou a me acusar dos meus pecados. Falou, você mentiu para sua irmã, você isso, você... Começou a me intimidar.
E eu falei, caramba, ah, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o dia que a gente... Isso foi 1 minuto na minha vida, mas o dia que o acusador confrontar, se um dia ele confrontar, graças a Deus a gente tem um advogado, a gente vai ficar tão envergonhado, porque aquele pecado que a gente faz, ou por causa da nossa carne, da nossa vontade, pecadinho, pecadão, ele vai ser exposto diante de testemunhas santas. E aquilo, gente, é uma coisa horrorosa, porque aquilo expõe toda a maldade que tem no nosso coração. Então é um negócio que eu falei, caramba, eu não vou me intimidar com isso, porque Jesus pagou isso para mim. Isso não tem nada a ver com você. Jesus resolveu esse problema desses pecados para mim. Você não tem nada a ver com a minha vida mais. E a minha mãe parou e eu orei em nome de Jesus, sai dela, sai dela. E ela foi liberta naquele momento e ela voltou, acordou e falou, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui no chão, sentada no chão? O que aconteceu? Ela voltou para si, a gente explicou o que tinha acontecido e tudo mais. Então, pessoal, nesse dia também veio uma experiência, uma confirmação no meu coração de que Deus e Jesus é superior ao inimigo. Não, por mais que ele seja bravo, feio, Jesus venceu ele. Realmente, Jesus venceu isso. Porque sem ele, nós estaríamos subjugados a ele eternamente. E, enfim, então foi mais um momento que Deus na minha vida usou o inimigo para falar, o meu reino chegou, eu venci isso, né? E você, Daniel, tá vendo isso? Eu falei, eu quero esse lado, eu quero o outro lado. Tem muita gente que está querendo aquele, mas o outro lado é o vencedor, não tem como, gente. Então, outra vez aconteceu, outra vez que minha mãe ficou possessa, uma vez eu vi minha mãe falando como criança, eu quero balinha. Era São Cosme e Damião, alguma coisa assim, um espírito de criança me seduzindo, falando, a gente fugiu do céu, o papai do céu não sabe que a gente está aqui, a gente quer balinha. Eu falei, o quê? Papai do céu não sabe que vocês vão voltar para lá. Mas nós vamos, ele vai ficar bravo com a gente. Eu falei, isso é problema de vocês. Mas, enfim, eu conversei rapidamente, porque dá uma tentação de você conversar com aquela entidade, porque parece que eles vão te seduzindo, e eles têm coisas para te contar de um mundo que não é o nosso. Então, você tem aquela curiosidade, mas rapidamente falei, olha, isso que vai vir da boca deles não é a verdade, é a mentira. Então, e eu nem sei se eles são crianças. Então, de novo, eu orei, expulsei, e foi uma luta, gente. Em nome de Jesus isso, né, gente? Tudo que eu estou falando é o Senhor que fez, tá? Eu não tenho nenhuma habilidade extra, nem nada para fazer isso. E fique claro, é só um modo de dizer para não ficar toda hora repetindo isso, mas é o poder de Cristo em nós. Então, de novo, eu expulsei em nome de Jesus e ela ficou boa. E isso, com os anos, foi passando, foi diminuindo. E, enfim, e hoje eu tenho a alegria de dizer que, em idade avançada, graças ao Paulo, que teve paciência também, anos fazendo discipulado com a minha mãe, ela foi batizada na igreja de vocês, aceitou Jesus de verdade, de coração, e hoje ela lê a Bíblia, lê Salmos, ora, e o Senhor venceu na vida dela, depois de toda essa batalha. Não só venceu na vida dela, como trabalhou na minha, do meu pai, e hoje vocês podem ouvir essa história dessa senhora que está sentada aí, que passou lutas e tentações e foi para vários lados e que hoje está sentada, né, ao lado de Cristo, né? Como ele prometeu. Pai, eu quero que aonde eu esteja,
todos eles estejam, né? Então, todos nós, pela fé, estamos onde Jesus está hoje. Olha que coisa maravilhosa, né? Fico até um pouco emocionado. Mas, enfim, então o que eu queria dar esse testemunho de que Deus, quando a gente está ligado nele, com a esperança nele, com o ouvidinho nele, mesmo que demore, ele vai falando com a gente, ele vai se mostrando e ele vai se apresentando, e de várias maneiras. Para um é a comida na mesa que não falta, que você não sabe como. Para outro é um filho que chega. Para outro é através. Então, cada um de nós, Deus não está numa caixa. Deus trabalha em cada um de nós de uma maneira diferente. E na minha vida foi muito assim. E por isso que eu tenho essa convicção de que a gente tem um Deus e depois a gente tem uma religião. É muito importante, porque se a gente colocar a religião e não tá no poder de Deus, né, com aquela aliança com ele, com aquele casamento com ele, tudo isso fica muito fraco. Como o povo de Israel muitas vezes fizeram um monte de coisas, mas não entregaram o coração, né, e a esperança naquele Deus poderoso que tirou eles do Egito, né? Então, que a gente tenha sempre essa certeza de que Deus é o Deus dos impossíveis, que ele é poderoso, que ele atua na nossa vida de acordo com a vontade dele, né? Amém? E eu queria só terminar esse tempo com vocês lendo uma passagem de Marcos. E depois disso, pessoal, eu fui em algumas outras igrejas e Deus me usou também para libertação de vários outros demônios, através de Jesus, do poder de Jesus, o sangue de Jesus. E a gente vê muitas vezes na televisão essas cenas, às vezes, né, que não deveriam estar expostas para a comunidade, porque são coisas íntimas, pessoais, né? Mas realmente, pessoal, existe possessão, existe interferência, o inimigo ele está ao redor, ele está querendo nos dominar, então a gente precisa estar atento. Então, isso foi uma experiência, eu falei, nossa, como Deus é poderoso e Deus é bom, porque ele liberta mesmo, ele liberta dos demônios, dos espíritos. Então, eu só queria, para terminar esse testemunho, ler para vocês Lucas 10, de 17 a 20. Aqui, esse capítulo está dizendo que Jesus mandou 70 homens irem testemunhar em cidades e levar a cura, expulsar demônios e pregar o evangelho, né? Enfim, serem testemunhos, discípulos dele e irem. E quando eles voltaram, eles falaram isso, ó, no versículo Lucas 10, 17. Você quer ler para mim, amor? Por favor. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém. Então, pessoal, eu queria encerrar esse depoimento com essa mensagem de Jesus, que fala, é verdade, a minha autoridade, o meu sangue, o meu poder, ele cura, ele liberta, ele faz tudo isso. Mas alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, quando a gente vê isso e a gente tem essa afirmação, essa promessa do Senhor Jesus que a gente vai viver eternamente com ele, isso é a coisa mais
preciosa que nós temos, mais preciosa que nós temos. Então, nós sabemos para onde a gente vai. Pode vir Covid, pode vir câncer, pode vir o que quiser. Se o Senhor quiser curar, Ele nos curará. Se Ele não quiser curar, Ele não curará, mas nós sabemos para onde nós vamos. E o mundo não sabe para onde vai, porque se soubesse, viria para Jesus. Né? Então, é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Essa experiência diferente e que em poucos lugares eu tenho a oportunidade, esse é o primeiro lugar, de compartilhar com vocês que conhecem a verdade e que agora também estão vendo um pouquinho da realidade dessa verdade na minha vida, na vida da minha mãe. Né? Amém? Amém, Daniel. Graças a Deus. Testemunho lindo. E realmente, eu creio que ninguém sabia, né? Conhecia esse lado. As pessoas apenas conhecem, às vezes, o artista, né? E não sabem da fé e da experiência, e o quanto isso nos fortalece ao perceber o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida, na vida de toda a família, e como Deus foi alcançando, né? Todos vocês, né? Para Jesus. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, viu? Por esse testemunho. Então, eu queria, se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Se coordena aí, Paulo, as perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Sim. Tenho certeza que vou começar, inclusive, com a Débora aqui. Débora, vou começar com você para puxar as perguntas aí. Depois que, é assim, né? Todo mundo fica meio... Aí depois que o primeiro pergunta, aí o pessoal vai atrás. Então, Débora, me ajuda aí. Não é bem uma pergunta, é um louvor a Deus por ter separado uma pessoa para esse tipo de ministério, né? É um ministério pesadíssimo. Ele disse que teve a mesma experiência que ele teve com a dona Eni, com outros irmãos, outras pessoas em outras igrejas, e a Bíblia fala disso, né? Que Deus separa alguns para algumas coisas, outros para as outras, e tem aquele que é capaz de discernir espíritos, e é necessário mesmo uma ação direta de Deus sobre a pessoa para conseguir libertar outros, né? Então, louvar a Deus pela vida do Daniel. Quando eu acompanhava ele na TV, eu achava que ele era cristão por alguma coisa que ele falava, né? Mas eu estou muito contente que ele realmente é meu irmão em Cristo e como Deus tem usado o Daniel, né? Nos lugares onde ele tem passado, né? E essas experiências são maravilhosas. Eu espero que ele possa compartilhar outras com a gente em outras oportunidades. E agora você, além de sua fã pela comida, eu vou ser alguém que vai orar por você sempre. Amém. Muito obrigado, irmã. É um emissário do Senhor, como todos nós devemos ser, né? Mas o Senhor está chamando você para uma coisa especial e precisa, né, do nosso apoio em oração. Pode contar com o meu, sempre. Não é bem uma pergunta, né? É uma declaração de amor, acho. Amém. Obrigado. A autorização do José, que está aqui do meu lado. Amém. Daniel, eu queria então fazer a pergunta no seguinte aspecto. Essa situação que você vivenciou algumas vezes, né? Esses confrontos, né, com o inimigo, isso também aconteceu na televisão? Porque às vezes a gente tem a entender assim que a televisão é um lugar de extremos, né? Ou tem pessoas como você, cristãs, ou tem outras pessoas que têm a vida dedicada para o inimigo, né? E assim muitas vezes conseguem, inclusive, a fama e etc. Você chegou a enfrentar isso dentro do seu meio televisivo? Não, na televisão não. Não, na televisão não. Isso basicamente aconteceu na igreja. Na televisão tiveram outros episódios, mas não foi com libertação. Não, na TV não. Existem momentos que o espírito se manifesta mesmo.
o inimigo se manifesta naquela pessoa e você vê aquilo. Existem momentos que as pessoas elas estão, eu nem sei se biblicamente, teologicamente isso é correto dizer, mas elas estão opressas ou estão pensando em suicídio, estão em depressão, elas estão com tormento, com medos, mas aquilo não chega a tomar aquela pessoa de tirar ela fora de si, né? E então, se isso está nas pessoas, elas precisam rejeitar isso em nome de Jesus para nós que somos cristãos. Então, muitas vezes eu não olho para uma pessoa assim e vejo, nossa, aquela pessoa está endemoniada, né? A não ser que eu chegue perto, que aquela pessoa peça uma oração, peça alguma coisa, mas do contrário eu não consigo assim, eu não tenho essa palavra de conhecimento, eu não sei de falar, aquela pessoa está endemoniada. Mas com o tempo você vai olhando, você vai falando, não, mas essa pessoa, gente, ela está perturbada, não é possível, tudo mais. Mas, enfim, na televisão isso nunca aconteceu. Depois eu queria voltar na televisão, mas antes, Daniel, fala que igreja que vocês são hoje. Onde é que vocês estão? A gente está há 31 anos na Igreja Batista, uma igreja batista chama International Calvary Church. É uma igreja que foi começada muitos anos atrás, na década de 60, para abrigar missionários, né? Americanos e de outras nacionalidades. Então, é uma igreja que tem o culto em inglês e logo que a gente casou, a gente saiu da capela e fomos para essa igreja que a gente está lá até hoje. Joia, obrigado, Daniel. E eu queria dizer também uma coisa, né? A Git, ela, além de tocar, ela canta, e canta muito bem. Ela é uma excelente cantora. E vamos ver se ela dá uma palhinha no fechamento, né? Eu ia falar isso. Né? Git, prepara aí no finalzinho aí para dar essa palhinha para a gente em louvor ao Senhor, que a gente está muito contente também, viu? Se for possível aí. Para a glória de Deus, sim. Amém, amém. Queridos, está aberto para as perguntas. Eu queria... Dulce, por favor, Dulce. Bom dia, Daniel, tudo bem? É o seguinte, você falou International Church, eu era da BSF, né? Aliás, ainda sou, frequento a BSF. E a International Church, a Calvary, ela abrigou a BSF muito bem. Mas o que eu queria falar é que dentro da BSF eu tive um encontro, viu, pastor? Isso é interessante, com uma amiga, que eu olhava para ela e a convidei, eu era teaching leader, né? Eu a convidei para fazer parte da equipe. E ela ficou muito tocada. E quando você convida uma pessoa para fazer parte da equipe, da liderança, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que ir na casa da pessoa e ela tem que mostrar, dar o testemunho da conversão dela. E essa moça, ela acabou, minha amiga, né, acabou falando o que aconteceu com ela e foi mais ou menos isso, né? Que o Daniel falou, mas você quando escuta uma, duas, sei lá, você fica ainda na dúvida, né? E ela falou que foi uma coisa horrível, foram quase 2 horas de testemunho, ela contando o que ela passou, porque ela era aquela vidente, né? Vocês já ouviram esses? Venha na minha casa, eu vou contar os seus futuros, como é que vai ser. Ela era paga para isso, ela ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. E ela ouvia a voz e ela revelava, né? E assim por diante, até que um dia o marido dela teve uma conversão sozinho. E ele mudou tanto, e ele nunca a convidou para ir na igreja, mas porque ele sabia, mas ele estava orando por ela. E, bom, para encurtar a história, ela teve um encontro com Deus, foi na igreja dele, e realmente foi uma coisa incrível. Mas o que aconteceu depois disso, ela tem sofrido até hoje. Então, eu queria falar com ele, se eles ainda... Ele deu a entender que é um processo longo, né? Você se desgarrar do diabo,
porque o diabo toma conta do seu ser, do seu espírito, da sua vida. E ela enriqueceu às custas desse ofício de cartomante, né? De saber o futuro das pessoas e revelar. A tal ponto que ela teve na casa dela, as coisas na casa se mexiam. E um dia ela estava sozinha, era uma coisa terrível. O lustre, ela falava, o lustre descia e subia, ela chamou a polícia. E ela estava sozinha com os filhos, a polícia foi lá, e na hora que eles... não tem nada aqui. Ela falou, não, está lá em cima, no sótão, tem alguém lá em cima. Aí eles fizeram tudo, não viram nada. Mas na hora que eles estavam indo embora, começou a casa a tremer e o Lúcio começou a subir e descer. Ela chamou correndo de volta, eles chegaram e viram. Aí eles chegaram para ela e falaram assim, minha senhora, isso não é caso de polícia. Isso é caso espiritual, a senhora tem que resolver com Deus. E foi embora. Então, eu sei que ela perdeu tudo mesmo. Ela perdeu a casa, ela perdeu o carro, e isso afetou a família, o pai, a mãe, foi uma coisa assim, generalizada. E até hoje ela luta, né? Mas ela é uma crente tão fervorosa, ela é tão maravilhosa, que ela não troca nada do que ela está sofrendo hoje pela alegria de ter conhecido Jesus Cristo. Então, eu estou aqui praticamente falando que o diabo é incrível, ele é poderoso sim, ele é capaz mas ele é o diabo. E ele se transforma em coisas horrorosas, tá? É uma coisa horrível, depois que você está possuída, o que você é capaz de fazer. Então, eu sou testemunha dessa história, mas eu nunca ouvi alguém contar assim. Então, eu dou graças a Deus que você teve coragem de dar esse testemunho, porque eu vou te dizer, tem muita gente envolvida com isso e gosta, adora como é que fala, o desconhecido, né? Essas coisas que no mundo estão assim, que eu acho que nunca o Satanás trabalhou tanto como está trabalhando hoje, né? Ele está querendo dominar tudo e o mundo. E eu acho que quanto mais a gente estiver perto de Jesus, a vitória está conosco. A gente não pode temer o Satanás, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Muito obrigada. Isso me alegrou muito e me entristeceu, porque eu sei que é um sofrimento muito grande. Amém. Mas Jesus já nos deu a vitória. Nós temos essa vitória. Nós não estamos no meio do caminho. E nem há dúvidas de que o inimigo fica arrastando. A gente deve se apropriar das promessas e falar, até aqui foi isso. Daqui para frente é outra coisa. Não importa as circunstâncias, porque Deus tem promessas para nós, para nos sustentar. Ele é bom, ele é fiel. E o inimigo mostra as circunstâncias. Você vai perder seu carro, você vai perder sua casa, você vai perder tudo que eu te dei. Olha só que Deus, que troca você vai fazer? É essa a troca que você quer? É esse o Deus que você quer? Então, a gente não pode cair nas mentiras e nas circunstâncias, mas nós temos que crer nas promessas do Senhor, que Ele é fiel para nos salvar e nos sustentar. E isso, gente, é assim, é um casamento com Deus. Quando a gente fala aliança, sempre tem a palavra da nova aliança, uma aliança. Eu aprendi recentemente no meu coração que a gente casa com Deus. Deus tem vários momentos no Velho Testamento que ele fala de Israel como a noiva, ele fala da igreja como a noiva, né, Jesus, que Jerusalém, que Israel era a menina dele, que era... E Deus casa com a gente. Então, quando a gente tem a nossa fé em Jesus Cristo, que está firmada num casamento com Deus. É difícil um homem se colocar nessa posição de que eu estou casado com Deus, né? Porque o casamento, eu sou homem, eu caso com a minha esposa, mas nesse sentido espiritual, gente, não tem sexo, nós estamos casados com um Senhor, que é o nosso provedor, que é fiel, que nos protege. Imagina você casando, eu não sei quantos são casados,
mas você está casado com um Senhor maravilhoso. Imagina, coloca essa ideia de que você casou com Deus e que Ele é seu provedor, Ele é seu protetor, Ele é fiel, Ele não te trai. Nossa, gente, é uma coisa tremenda. Você vai temer o quê? Andar de ônibus? Você vai temer o quê? Ficar no hospital? Dane-se você ficar no hospital. Você está casado com Deus que te ama, que é fiel, que é poderoso. Se Ele te levar, amém. Se Ele te deixar, amém, gente. Então, esse casamento com Deus é fundamental. E o inimigo, tudo que ele quer é que você não faça isso, é que você fique no meio do caminho. Mas será? Mas será? Mas não sei. Ele quer essa dúvida. E assim, e outra coisa, gente, a igreja não fala porque é feio. Eu nunca ouvi meu pastor falar isso. Em 31 anos, o inferno existe. É horroroso. É eterno. Jesus falou pior para eles do que foi para Sodoma e Gomorra, para quem me rejeitar. Quer dizer, pior do que Sodoma e Gomorra, quer dizer, tem níveis lá no inferno que a gente não fala porque é uma coisa muito desagradável, porque é uma coisa que, você acredita em inferno? Existe, e a gente tem que alertar, a gente tem que ficar esperto, porque, pessoal, assim como Deus é maravilhoso, como o pastor pregou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem para nós, o contrário é verdadeiro. Nem olhos viram, nem ninguém conhece aquilo que espera aqueles que estão afastados do Senhor. E então, gente, é uma coisa terrível. Nós respiramos porque o Senhor nos deu o fôlego da vida. Imagina você... Então, o contrário de Deus é o inferno. Imagina você lá no inferno sem o fôlego da vida. Eternamente, porque Deus deu, mas se você não está querendo Deus, você vai ficar o quê? Sem fôlego. Jesus é o pão da vida. Ele nos satisfaz. Se você está no inferno, você está sem pão. Sem pão é o quê? Fome eterna. Nós eternamente fome. Então, tudo que é antagônico àquilo que Deus está nos oferecendo é o que o diabo está nos tirando. E nós precisamos entender isso. E é chato falar. Porque parece que, se você não aceitar Jesus, você se ferrou. Mas é a verdade. Você se ferrou. Mas, enfim, eu estou indo muito longe, hein, Paulo? Eu ia falar de mim agora. Muito bem. Daniel, tem uma pergunta. É. José, tem uma pergunta. Diga lá, José. Bom dia também. Bom dia, Marguerite. Bom dia. Deus abençoe vocês. Você teve oportunidade de falar da sua fé em Cristo para alguma celebridade? Ou você teve alguma confrontação? Alguém duvidou da sua fé? Enfim, você foi confrontado por alguém e teve que explicar a sua fé, tintim por tintim. Como é que você teve essa experiência já na TV? Olha, uma vez, quando eu trabalhava com a Mauri Júnior, o padre Marcelo, se não me engano, é um alto, meio magro. É padre Marcelo, será? Ele foi no programa e ele falou alguma coisa muito subliminar sobre a fé e tal. E eu cheguei para ele e falei, mas padre, Jesus é essa esperança. A gente tem que proclamar o Senhor Jesus claramente. E ele falou, mas não, sabe, não colou muito. Mas eu falei com ele. Outra pessoa que eu preguei claramente foi, Deus me deu essa oportunidade, Paulo Altran. Não sei quantos de vocês conheceram Paulo Altran, que é um grande... Uma vez eu estava num hotel, muitos anos atrás, e ele estava jantando numa mesa, sozinho, é um hotel do interior, e eu falei, podemos jantar juntos? Você está aí sozinho? Ele falou, claro, senta aí. E eu não sei, porque naquele momento eu falei de Jesus para ele, eu falei, olha, Jesus é o único caminho, a gente vai morrer, a gente precisa aceitar Jesus. Eu testemunhei para ele, e ele olhou para mim e falou, esse cara é louco, por que eu fui deixar ele sentar na minha mesa? O que esse cara está falando? E ele só dava uma risadinha, Mas, gente, eu senti que aquilo foi
meses depois ele morreu. Meses depois ele morreu. Eu falei, como na minha cabeça eu ia imaginar que eu ia estar num hotel, sentado na mesa, falando com Paulo Altran. Mas Deus me usou para isso, e Deus me usou para testemunhar para o Datena. Várias vezes eu entrava no camarim dele e tinha um quadro de Jesus, um quadro de Ave Maria, várias coisas no camarim dele. Mas ele é uma pessoa muito querida. E eu falei, mas Datena, o que são todas essas imagens? Ele falou, não, tá tudo aí, eu acredito, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Aí eu me lembrei, quem acredita em tudo não acredita em nada. Não, isso daí não rola, hein? Então, também testemunhei para ele várias vezes, foi legal. Deus me deu essa oportunidade, e sempre que eu lembro, eu oro por ele também. Que mais? Eu acho que eu me lembro é isso. Tá bom, obrigado. Paulo, você quer continuar? Oi? Você quer continuar mais um pouco? Sim, Os podemos. irmãos estão cansados, está tudo bem? Podemos continuar mais um pouco? Podemos. Eu queria... tem outros irmãos que têm outras perguntas, gostariam de fazer? Vamos em frente, então, sim. Assim, você tem um terceiro momento, né? Eu só ia depois contar um pouquinho da televisão, mas a gente pode continuar aqui. Eu posso até 15 para o meio-dia, eu posso ficar aqui, sim. Então, conte, Daniel, e aí a gente emenda com as perguntas no final dessa parte, sobre essa experiência na televisão. Bom, na televisão, eu comecei com a Mauri Júnior, pequenininho, num quadrinho, e fui crescendo, e aí até chegar a ter programas ao vivo de 2 horas, de variedades, e depois acabamos indo para a cozinha, fazendo receitas. E aí Deus foi me mantendo dentro da Band por muito tempo, mesmo trocando, vários chefes passavam por mim, e eu falava, vixe, agora eu vou ser mandado embora, agora eu vou ser mandado embora. Mas Deus foi me guardando naquele cantinho da manhã, e assim eu trabalhei 23 anos na Band, na área de culinária. A televisão, ela vive de audiência. E a audiência, gente, é aquilo que os olhos do homem desejam. Quando a gente coloca uma coisa sublime diante da tela da televisão, o mundo não reconhece aquilo como bom. Porque ele tem um olhar diferente. Então, quando a gente coloca aquilo que, né, acho que até a palavra fala, o olho não se farta de ver o mal. O coração do homem não se farta. Você pode. Então, é muito trágico, é muito pesado. Você não se farta de ficar ouvindo a fofoca. Você não se farta de ficar. Você quer mais e mais. E assim é a pornografia, assim é a fofoca, assim é o jogo, assim é todas as coisas que te escravizam. Então, a televisão, ela tem esse propósito de dar audiência. Para ela dar audiência, ela se imune daquilo que o homem quer ver. Então é muito contrário àquilo que Deus nos convida a estar na presença dele. E eu escolhi a culinária porque foi um dos prazeres que é permitido e que, se com moderação, ainda passava dentro da televisão, né? E mesmo assim, eu procurava falar, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que nada vos escravize, nem a comida, porque também é muito fácil a gente cair num pecado que a gente não percebe, que é viver para comer. E eu digo, eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque senão eu e a Margarita aqui em casa, o que nós vamos comer amanhã? O que nós vamos fazer semana que vem? Então, você está pondo aquilo com um peso, com uma importância maior do que outras coisas que deveriam vir na sua frente, que é a palavra, que é a leitura, que é amar, que é testemunhar, que é evangelizar.
Mas, enfim, então eu estava sempre com esse cuidado de fazer uma coisa saudável, de fazer uma coisa divertida, de dar alguns alertas e de ir por esse caminho. Agora, na televisão, Deus me guardou de trabalhar na televisão, mas de não ser um astro da televisão. Porque existe uma diferença entre você trabalhar na TV e você virar um popstar. Quando você vira um popstar, aquilo fica bem poderoso, rouba muito você. Você se sente assim, meio que o senhor a cereja do bolo. Porque as pessoas te veem de uma maneira muito diferente. Então, graças a Deus, e eu muitas vezes confesso que eu fiquei frustrado. Eu falei, mas senhor, eu não pego essas campanhas publicitárias, eu não vou para Caras, eu não vou para... eu não apareço, eu não vou para o horário nobre, eu não fui convidado para ir para o... como é que chama? Para o Masterchef. Eu estou aqui. E Deus sempre falando comigo, a minha graça te basta. Você não está aí para virar popstar. O importante não é você, sou eu. Eu sou na sua vida. Eu não estou aqui para te atender, você está aí para atender os meus propósitos. Né? Então, eu amo você e eu estou casado com... Nós temos uma aliança. Você está aí para trabalhar. Pega o seu dinheiro, seja sábio e ande comigo. E eu falava, amém. Então, gente, eu fiquei 23 anos de manhã, que é um horário dificílimo, ninguém assiste televisão de manhã, fazendo uma coisa que não tem malícia nenhuma, não tem mal nenhum, não provoca danos, né? Pelo contrário. Então, eu estava sempre tentando tirar uma coisa boa, ensinar as pessoas a fazer doce para vender, bolo para vender, comer com mais saúde, eventualmente falava alguma coisa do Senhor, dava um testemunho da minha família. Então, na verdade, Deus conseguiu me fazer entender que aquilo era o meu trabalho, que não era a minha vida. E isso foi uma coisa de muito, muito especial para mim. Porque quando você está na televisão, você chega num restaurante, um chefe, uma mesa para ele, estava bom, não estava bom. As pessoas na rua te reconhecem, o Bork é o cara da TV, é o chefe da Band, né? E tudo isso faz parte de um universo que acompanha o seu trabalho. Mas aquilo não é você, aquilo é a consequência do seu trabalho. Assim como um médico é bem respeitado, ganha presentes no Natal, salvou a vida de pessoas, assim como cada trabalho tem uma consequência, né? Do mais simples que seja, né? Então, a consequência de trabalhar na televisão é o reconhecimento. Só que esse reconhecimento é uma consequência do seu trabalho, não é pelo seu mérito, entendeu? Pelo mérito só Jesus. Mas pela fama, todos nós. Pela mídia, todos nós. Qualquer um de nós. Mas pelo mérito, só Jesus. Porque ele foi o único que foi perfeito. Ele foi o único que foi... que é o único que é digno de ser louvado e reconhecido. Então, Satanás usa isso para você se sente reconhecido. É uma falsa sensação de que você é alguma coisa a mais que os outros, quando a gente não é. E principalmente quando a gente sai da TV, aquilo acaba ou diminui muito. Então, e isso causa depressão a muitas pessoas, ficam tristes. Você não lembra de mim? Você não... Eu trabalhei, fui. Então, é muito difícil. E eu sempre falei, eu não sou da Band. As pessoas, você é da Band? Não, eu sou do Senhor, mas eu trabalho na Band. Entende? Sempre tinha que ter essa constante pensamento de falar, menos, o Senhor é o Senhor. Então, foram anos que eu consegui trabalhar, foram anos que eu consegui juntar algum dinheiro, mas também não foram anos que se falou, você não foi para a Globo, você não foi para a Record, você não foi para o horário nobre. Também tiveram coisas que não aconteceram na minha vida.
E que eu digo amém para isso porque estamos debaixo da poderosa mão de Deus, né? E eu sabia que um dia não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe. E eu tinha plena certeza de que um dia isso ia acabar. E eu estava me preparando, sempre me preparei para que um dia isso acabasse, né? E Deus me deu essa sabedoria, olha, faça provisão, provisione, provisione. Então, eu sempre vivi alguns passos abaixo daquilo que eu poderia viver financeiramente para, quando isso acabar, eu não precisar diminuir o meu padrão de vida tão drasticamente, né? Mas Deus foi me ensinando e me levando por todo esse tempo. Tem uma outra coisa que é a gente dar oportunidade para terceiros. Eu convidava pessoas que tinham um restaurante, que tinham docerias, para ir lá e fazer um bolo. E eu, se eu quisesse, eu poderia ir lá na doceria do cara e falar, eu quero essa torta aí para mim, eu te levei no programa, agora você me dá essa torta. E normal, ele ia me dar a torta, falar, né? Isso para dizer o de menos. E eu nunca fiz isso. Sempre a lisura foi um traço da nossa marca com todos os diretores que passaram, nós nunca trocamos uma coisa pela outra. Sempre foi tudo em benefício da emissora. Então, essas tentações, elas aparecem na nossa carreira. No meu caso, tinha essa. No caso de quem é médico, usa essa prótese aqui que você vai ganhar uma comissão de 10%. Eu não sei o quê. No caso de quem é piloto, meu pai conta uma história que tinha um piloto de avião que levava camarão dentro da cabine lá do Ceará, para não sei aonde, fazia tráfego de camarão, né, pai? Eu não sei se era tráfico ou ganhou de presente, dizia que era de presente, mas enfim, todos nós temos na nossa carreira oportunidades para fazermos delitos. E eu convido a vocês a não fazerem, porque vem essas tentações, né? Que mais que eu poderia compartilhar? Existe uma diferença salarial brutal entre o apresentador e um cameraman, e um cabo-man, e alguém que põe o microfoninho em você. Então, essa diferença, esse convívio com diferenças salariais tão discrepantes, também sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu tenho que tratar esse cara que está pondo o microfone em mim como eu trato o presidente da empresa. Não é o dinheiro que nos separa da nossa educação, do nosso amor, do nosso respeito. E isso na televisão é muito fácil de acontecer. Porque, veja, gente, eu chegava na emissora, eu tinha um camarim, uma moça me esperando para me ajudar a trocar de roupa, pôr a minha camisa, abotoar o meu botão. Eu falava, mas isso não precisa. Não, mas eu vou cuidar de você. Separava minhas camisas. Então, aquilo vai te... Nossa, alguém põe... Eu acho que a minha esposa nunca colocou a camisa em mim. São coisas que vão te enaltecendo. Você tem um camarim, você tem uma esposa, você tem um carro, você tem não sei o quê. Você vai tendo coisas que... E você entra, você vai se sentindo especial. E isso faz parte do seu trabalho, mas não é mérito só seu, entende o que eu digo? Faz parte do cargo. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, eu sempre tinha esse cuidado para fazer esse olhar, né? E quando eu me lembro que eu trabalhei com outras pessoas na cozinha, que era Natal e que tinham comidas especiais, ou que vinham presentes da Sadia, perus, tenders para o apresentador, ou mesmo lá, ficavam lá, pegavam toda aquela comida e levavam embora. E eu não era apresentador ainda, falei, como esse cara que é rico tem tanto dinheiro, vai levar mais dois, três perus e um tender embora e não vai dar para o cameraman, para essas pessoas da produção que estão aqui que mal comem um frango recheado com farofa? Então, muitas vezes que eu recebia peru, Natal, eu falava, é de vocês, isso é para vocês. Tava uma dosinha no coração, né? Não é simples falar isso. Eu falava, eu podia levar esse peruzinho para mim. Mas eu fazia esse esforço falando isso para vocês. Então, conviver com essas diferenças salariais também era um desafio.
estou falando demais. Pronto. Daniel, eu queria fazer uma pergunta. Tem uma pergunta aqui também que eu vou fazer em seguida, mas dentro desse contexto, e aí se a Guide também quiser participar, né? Como é que foi para você quando essa bolha estourou, né? Porque para nós, assim, o telespectador, foi uma surpresa. Eu soube pela internet e tal, de repente, e pareceu assim muito de súbito. Eu não sei se te prepararam para isso, mas pareceu assim que da noite para o dia, olha, vai acabar o programa e tchau, né? E a vida segue. Como é que é isso para você? Porque de repente é um tapete que foi puxado e agora, né, muda tudo. Como é que É, você, como a, cristão, a sobreviveu? Margarida sempre falou para mim, como eu passei por vários chefes, eu falava, agora eu vou ser demitido. Agora eu vou ser demitido. E ela falou, você só sai de lá quando o Senhor chegar e falar, deu. Enquanto o senhor não falar, deu, você vai ficar lá. Porque às vezes eu falei assim, acho que eu vou pedir demissão, isso está ruim, ninguém está ligando para mim, eu estou lá jogado, está ruim de trabalhar e ser desprezado. Ela, não. Você vai ficar lá, né, amor? O que você falava? Fala um pouquinho. Coloquei as nossas vidas estão na mão do Senhor, né? Então eu falei, Daniel, é bom a gente lembrar isso enquanto você está no trabalho. Que o dia que você sair, não foi uma vontade de homens, mas foi a vontade de Deus. E esse é um conforto que o servo do Senhor, que o Filho de Deus tem no coração. Que as nossas vidas estão sendo dirigidas por Ele o tempo todo. Se permanecermos nele, né? Ele nos dirige. Então, eu falava isso enquanto ele estava lá, porque essa também foi a experiência no meu trabalho. Então, eu acho que o Senhor já estava nos falando, dizer, descansa em mim, porque o dia que você sair foi a minha ação. E a gente testemunhou isso, né? Do ponto de vista da fé, foi isso. Chegou um dia, como você está falando, o inimigo chegou e falou, pum, isso aqui acabou para você, meu amigo, tá? Tchau. E eu sempre imaginava, como eu vi tantas, por exemplo, outros colegas meus, eles perdiam um programa e eles ganhavam outros na emissora. Eles saíam do horário da manhã para o horário da tarde, aí ganhavam programinha de esporte, eles sempre iam realocando os apresentadores. E eu tinha essa esperança. Bom, o dia que acabar aqui, talvez eles me ponham num sábado de manhã, de madrugada, alguma coisa, eles vão me usar, vão me mandar para uma emissora no Ceará. Alguma coisa eles vão fazer comigo. Eu estou 23 anos, eu estou no ar, sou um pouquinho conhecido e tal. Eles, não, nada. Pum, tchau. Né? E isso foi realmente um choque, porque eu falei, caramba, mas nenhum outro programete, nada, nada. E isso, eu acho que isso a gente poderia deixar para uma próxima, se houver interesse, porque é uma outra história, é assim, ó, é a saída até a saída do Egito, vocês estão vendo, mas depois para a conquista da Terra Prometida é uma outra live, ô Paulo. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Eu não esperava. Eu sabia que um dia eu ia sair, mas eu achei que ia sair aos poucos, que ia ter um. Mas não foi assim, não. Foi bem. Mas, pastor Paulo, como talvez me convidou para uma participação, eu acho que, para mim, foi muito claro que foi mão de Deus. E eu vivenciei o sobrenatural do Senhor. Porque eu tenho o hábito de fazer um journal, né, um diário da minha hora silenciosa com Deus. E um dia antes do Daniel ser dispensado, o Senhor falou profundamente ao meu coração pelo Espírito Santo. E eu até peguei o meu diário aqui para ler só um trechinho, porque o Senhor falou comigo em Eclesiastes 3, essa passagem que é conhecida de muitos, que há um tempo para todas as coisas. E naquela manhã, eu recebi a palavra do Senhor, que sempre é bênção em todo o tempo, mas que eu ali não sabia que era especificamente para o que nós íamos passar. E eu queria encorajar a todos, porque o Senhor nos alimenta de acordo com a nossa necessidade. E Ele sabe de todas as coisas, né?
Então, é sempre bom o nosso tempo com ele. E eu lembro que eu escrevi assim, eu pus tudo para mim, né? Como o Senhor estivesse falando comigo, conosco. Então, eu pus, tudo tem um propósito, Git, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E eu respondi, sim, Senhor, lembro-me de que tens me ensinado isso. E o Espírito falou comigo, veio à minha mente, assim como Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, assim eu fiz com o meu povo, o tempo todo. Assim como o louvor aguarda-me em Sião, e a mim virão todos os homens, glória a Deus por isso, assim te digo, Git, aproveite o tempo que te dou hoje, desfrute-o, seja feliz e pratique o bem em toda oportunidade. E eu terminei com uma oração. Então, Deus nos preparou para isso. No dia seguinte, o Daniel chegou e me disse isso, eu fui dispensado. E da minha boca, não foi da minha carne, foi do Espírito, veio um glória a Deus. Porque o Senhor estava cumprindo a sua vontade para com o servo dele, Daniel. O Senhor estava fazendo no meio daquilo que muitos poderiam dizer, puxa, que derrota, o Senhor estava mostrando, sim, é a minha mão, porque eu tenho um tempo para todas as coisas. Eu tenho um tempo fixado para todas as coisas. Então, tem sido um encorajamento nós lembrarmos desta fidelidade do Senhor. Fidelidade que nenhum de nós tem o tempo todo, né? Mas que ele tem o tempo todo, porque a fidelidade vai adiante dele. Então, eu queria testemunhar isso, que foi, ao mesmo tempo, assim, uma grande surpresa, é verdade, mas foi, assim, um reforço da fidelidade do Senhor, fechando uma porta e abrindo outra. Amém. Glória a Deus. Acho que o grande ensinamento que a gente está tendo aqui é não tem tempo ruim para o cristão, né? A gente está sempre nas mãos de Deus e quando a gente tem a visão correta da realidade, então a gente fica sossegado, né? Certamente as tribulações vêm, Jesus já tinha alertado sobre isso, mas a graça de Deus é maravilhosa, né? Nos sustenta. Uma última pergunta aqui, que vem da Noemi Krause. Nós também temos vários irmãos assistindo pelo YouTube. E ela pergunta o seguinte, tem a ver com essa fase agora. Ele já questionou a Deus o que Deus queria para a vida dele, pois ele tem 2 ministérios, de libertação e de, com amor, ensinar a cozinhar. Então, irmã, é uma pergunta boa. Eu creio que até aqui Deus me colocou para ensinar o pão do mundo. E que daqui para frente eu creio que o Senhor vai me colocar para ensinar o pão da vida. Isso que tem na minha mente é que Deus tem me falado, olha, por 23 anos você ensinou a fazer pizza, pão, alimentos que vão deixar as pessoas com fome, de novo. Mas eu estou transplantando você para uma outra horta, para uma outra terra, e que você, daqui para frente, vai ensinar a comida que não traz mais fome. Que nem aquela no poço de Samaria, é isso, amor? Me ajuda aí. No poço de Jacó, né? Que falou, se soubesses da água que eu tenho para te dar, né? Jesus falando para aquela samaritana, a água que eu tenho para te dar, jamais você terá sede novamente, né? E ela fala, Senhor, dá-me dessa água, coisa linda. Então, eu creio no meu coração que eu não tenho a mínima ideia de como, nem quando, e nem se isso vai acontecer. Mas eu tenho essa sensação, esse sentimento de que o Senhor vai mudar totalmente o que ele fez. Você ensinou o pão que continua dando fome, mas aqui para frente você vai falar da palavra do pão que ninguém mais vai ter fome de novo, da vida eterna, que é Cristo Jesus. Então, eu estou com essa fé. Agora, depois que eu saí da Band, veja, pessoal, eu podia ter... Muitas pessoas falam, vai para o YouTube, vai fazer um canal, vai para o Instagram, vai... Eu não tenho paz no meu coração,
porque eu não estou atrás de dinheiro, nem atrás do mundo, nem atrás do trabalho, eu estou atrás do meu Senhor. E ele não me dá essa vontade, porque eu não tenho essa vontade de ser famoso, de continuar um trabalho glorioso. A minha vontade é servir ao Senhor. E eu falei para ele, Senhor, eu não vou correr atrás de nada, eu farei aquilo que o Senhor me convidar a fazer. Então, se vier um convite, eu aceitarei e vou lá investigar. Se não vier um convite, eu não irei atrás, porque não adianta a gente correr atrás das bênçãos, a gente pode até pedir, orar, mas se você ficar correndo atrás de coisas, imagina eu no YouTube, comprando coisas no supermercado, picando, fazendo receita, colocando no ar. Gente, é um trabalho muito forte, é grande, depois eu tenho que vender isso, eu tenho que ganhar comissão, eu tenho que... misericórdia, não, é muito trabalho. Então, eu estou com essa paz, que por enquanto, que o Senhor está nos dando o pão nosso de cada dia, amém, pela fidelidade dele, eu vou esperar vir um convite. E já vieram convites que eu também falei não, porque, vamos supor, me convidaram para fazer um canal de televisão, um programa de televisão, mas que eu não tinha salário, que eu tinha que vender as próprias... Eu falei, não, obrigado. Muito obrigado. Muito bom mesmo, mas para nós não serve, né? Porque digno é o trabalhador do seu salário, né? Não precisa nem ser... Não estou falando nem do tamanho do salário, mas eu estou falando do princípio. Perfeito, Daniel. Graças a Deus. A gente fica muito feliz por todo esse testemunho de vida que Deus tem feito na sua vida. E para terminar, só esse questionamento, Paulo, dela sobre isso, eu me questiono, bom, mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor vai me ungir? Eu vou ser libertado? O Senhor vai me usar para libertação? O Senhor vai me usar para quê? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Essa é uma pergunta que eu tenho. Qual a sua promessa para mim? E o que tem acalmado o meu coração é essa palavra que eu vou pedir para a Marguerita ler, que é Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, essa é a promessa que eu tenho no meu coração. Se o Senhor não está me colocando nenhum projeto de libertação, não está me colocando na igreja, não está me colocando em lugar nenhum, eu vou ficar aqui na paz do Senhor e Ele está me mostrando que o Senhor exige de você, Daniel, por enquanto que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente comigo. Enquanto não vier outras coisas, é isso que faremos pela graça do Senhor. Amém? Amém. Amém, Daniel. Graças a Deus. Bom, agora a gente queria ter, então, o louvor pela Marguerita. Tá. Tá bom? Eu lembrei de um hino que provavelmente os irmãos conhecem, porque é do inário Salmos e Hinos. Mas o Daniel gosta muito desse hino, e eu creio que esse hino fala essa verdade que é o Senhor que dirige a nossa vida, que não somos nós, né? E nós devemos ficar muito alegres por isso. E esse é o hino 358, As Tuas Mãos Dirigem Meu Destino. Então, aqueles que sabem, que quiserem cantar junto, eu vou cantar a primeira e a terceira estrofe, tá bom? As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e é tudo bom se for do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá.
O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor, e em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Gente, que lindo, que lindo. E eu queria dar um testemunho aqui, assim, fico imaginando qual é a visão que Deus tem da realidade, do tempo, aquela visão panorâmica que só Deus tem. A gente tem uma visão bem limitada, mas eu queria dizer o seguinte, eu conheci, né, a mãe da Marguerita, né, a Celisa, seu Pierro também, né? E que bênção que ela era, né? Que bênção, uma vida cristã, autêntica, entusiasmada, sempre muito motivada. Foi uma grande amiga da minha mãe, né? E era aquela pessoa para cima, sempre motivando e cantando também, assim, uma crente daquelas, né? Da gente ficar sempre feliz em lembrar da Celise. E aí a gente vê o fruto, né? Olha aí para Marguerita, vê o fruto, com Daniel também dando esse testemunho. A gente sabe que os filhos estão, né, seguindo também na graça do Senhor. Então, como Deus é maravilhoso. E aí eu ouvi também há um tempo atrás a história do seu Peter, do pai dele lá da Segunda Guerra Mundial, né? A questão lá, ele acadêmico, fugindo lá do Hitler, etc. E assim, gente, a gente vê essas histórias, né? Se encontrando, como Deus faz tudo de uma forma tão maravilhosa, tão perfeita, né? Deus parece que ele tece as coisas ali. Então, assim, um pouquinho que a gente consegue ver, a gente já percebe, já consegue enxergar a beleza, né, da história, de como Deus faz as coisas. Imagine, né, o visual. Acho que quando a gente chegar no céu, Deus vai permitir a gente dar uma olhadinha, assim, olha, vê aqui a tapeçaria que eu fiz, né? Aquela história. A gente olha de baixo e só vê os fios ali todos. A gente não consegue ver uma paisagem tão definida, mas quando Deus permitir, a gente vai ver por cima e falar, uau, como é incrível, né? Então, só dar esse testemunho, né? Podendo ter conhecido também a sua mãe e ver hoje, né, você e o Daniel dando esse testemunho, e aí ligando com a vida do seu Peter, Dona Eni, e assim, poxa vida, glória a Deus, fico muito feliz, assim, emocionado mesmo de perceber, né, quanto Deus faz as coisas, e só a idade, né, para a gente poder ir entendendo melhor isso. Então a vida cristã, assim, quanto mais velha, igual vinho, né, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai entendendo melhor e fala, poxa vida, Senhor, eu não sabia de nada, continuo não sabendo, mas hoje um pouquinho mais, né? E cada vez mais apaixonados, né, pelo Senhor. Que Deus abençoe, viu? Amém. Coisa boa. Meus amados, todos nós aqui, manifestações aqui no chat, né? Dando glória a Deus, maravilha, né, que Deus tem feito, que dia glorioso de testemunho, né, do nosso Deus. Então, era isso que a gente buscava mesmo nessa nossa experiência, né, termos aqui uma figura, né, tão conhecida, mas que esse momento fosse exaltar aquele que é né, o nosso Senhor, né, o nosso Salvador e aquele que merece toda a honra e toda a glória. E é isso que foi concretizado. Então, a gente fica muito feliz por essa oportunidade, Daniel e Marguerita. E, claro, a gente quer que um dia, no culto presencial, vocês retornem, né? Cantando, tocando e ensinando, né, da palavra de Deus. Isso, com certeza, vai ser outro momento de privilégio para nós. Tá bom? Amém. Bom, eu creio que a gente quer agora agradecer e orar pela vida de vocês, né, louvar ao Senhor por esse encontro, 19 anos da nossa igreja, e foi um alento para nós. Como eu falei no início da nossa programação, essa foi uma semana muito difícil para a igreja, nós perdemos uma pessoa muito querida, uma pessoa que era da linha de frente, né, do trabalho também, cooperador em muitas coisas, e Deus o levou, mas levou para onde, né? Para a presença dele. Então nós estamos muito confortados.
E a presença de vocês e esse testemunho serviu para nos fortificar, nos ajudar muito nesse processo que Deus está tratando a gente. Então, muito obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade. Por esse momento. Então, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor. Eu vou pedir para a irmã Laís, está aqui junto com a Terezinha. Laís, por favor, faça uma oração pela vida do Daniel, da Guite, Marguerita, também pelos seus filhos. Eles têm um filho, o Oliver, né, está na Holanda, e tem esqueci o nome dela. Beatriz, é professora. Beatriz é professora, tá bom? Ore por eles também, por favor, Laís. Bom dia, vamos orar então. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado e porque o Senhor permitiu e nos concedeu essa grata oportunidade de estarmos aqui ouvindo, Senhor, das tuas verdades, das tuas maravilhas, usando o Senhor com poder, com glória, esse servo tão humilde diante de ti, Senhor. Que coisa maravilhosa quando um servo em humildade reconhece a grandeza do Deus que ele serve e se torna, Senhor, um abrigo para que a luz do Senhor brilhe e não, Senhor, aquilo que ele buscou e que ele aprendeu, mas que em todo instante, Senhor, ele demonstra que ele é tão pequenino, crendo num Deus tão grande. Isso é um exemplo de bênção para as nossas vidas e nos ensina que tudo que fizermos seja sempre para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Então eu peço, em nome do teu filho, que o Senhor continue abrindo as janelas do céu e derramando sobre Daniel, sobre a Guite, sobre Oliver e Beatriz, essa família escolhida por ti, tão abençoada. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua graça, da tua direção, da tua unção, ó Pai, na vida desse teu servo, que verdadeiramente ele possa, a cada instante, sentir o teu poder e a tua direção na vida dele. E obrigado também, Senhor, porque ele nos trouxe esperança, nos trouxe alegria através do seu testemunho, alegrando, Senhor, os nossos corações. Fica conosco como igreja e celebra, ó Pai, mais um ano de existência, com alegria, com festa, e em tudo, Senhor, te damos graças. Muito obrigado por tudo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Daniel, só para descontrair um pouquinho, como é que você começava o seu programa? Tinha um bordão assim? Tinha uma primeira entrada? Como é que era? Agora eu te peguei. Você vê como o meu coração não estava nisso, nem a minha mente, né? Eu falava, bom dia. O meu trabalho é não te dar trabalho. O meu trabalho é não te dar trabalho. Então, né? bom dia para eles, então. Bom dia, pessoal. Olha, hoje eu vou cumprir aqui a minha tarefa. O meu trabalho é não te dar trabalho. Vamos cozinhar, vamos embora. Fazer aquela carne moída que todo mundo tem em casa, transformar a carne moída em filé mignon. Eba! Até a carne moída agora, Mas tá Valeu, bom. querido. Mas Valeu. então, obrigado pela oportunidade, foi muito legal. Espero que o Senhor, o Espírito Santo, trabalhe na vida de vocês com esse testemunho. Amém? Amém. E lamento Obrigado. não dar nenhuma receita. Eu vou postar uma receitinha de um leite condensado diet, vou postar alguma coisinha para o Paulo compartilhar com vocês, só para a gente não ficar aí a ver navios também, tá bom? Tá joia, queridos. Bom, eu vou pedir para o pessoal que está aqui no vídeo, a gente vai dar uma salva de palmas para o Daniel, como nosso irmão. Tá bom. Uma prova de gratidão a você. Deus abençoe. É a primeira vez que eu vejo a minha audiência. É verdade. É melhor assim. Daniel,
Vou seguir Oi. o seu conselho. Vou transformar a minha carne moída hoje em filé mignon, fazendo pão de Olha aí. queijo. Tenha fé, irmã, tenha fé. Opa, vamos à casa da Rose, hein, gente? Vai ter coisa Mas boa lá. transformou água em vinho, pô. Então. É fácil. Valeu, Mas, querido. pessoal, um abraço para todo mundo. Pai, mãe, beijo. Tchau. Um abraço, Aê. irmãos. Foi um prazer. Apesar de não ver a todos, mas de saber dessa família que Deus formou, tão preciosa. Cada filho. E não é toda igreja que tem um pastor assim, não, viu? Pode dar presente para ele no Natal aí, que, ó. Pode ofertar. Marguerite, estarei orando por você também. Preciosa sua vida. Daniel, meu amor agora está dividido, tá? Entre você e a Guide. Mas um dia, Paulo, ela pode contar, ela trabalhou no Einstein 23 anos. Ela entrou como enfermeira de UTI e ficou na diretoria executiva muitos anos. E Deus usou muito ela lá no hospital também, e tem histórias lindas da trajetória e da saída dela também. Quer dizer, olha só, duas pessoas, um que trabalhou na TV e outro que trabalhou no Einstein, agora estamos em casa picando cebola. Olha aí, esperando. Pastor, eu tenho que chamar de novo, pastor, fazer uma nova rodada, tá? Agora estamos em casa, mas cada testemunha, glorificar o nome de Deus, gente. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que cuida das nossas vidas. Isso é a coisa mais preciosa, é ver esse trabalho de Deus e a fidelidade de Deus. Nós não sabíamos que ficar sem trabalhar dava certo também. Nós ficamos 3 anos trabalhando para ganhar dinheiro para pagar as contas. Agora nós não estamos trabalhando, estamos pagando as contas, mas Ô, Débora, já anota aí para o nosso Santa Folia do ano que vem o Masterchef. Com certeza. Ótima ideia! E a gente tem o nosso casal 20 também, né? Então aí tem que combinar o Daniel com a Ivete, o Elson aí. Pois é. Bem bolado. Ótima ideia, Rose. Tá bom. Muito obrigada. E, Paulo, nós temos também a alegria de testemunhar. A tua família sempre foi bênção nas nossas vidas. Seus pais, começando pelos seus pais preciosíssimos. Pastor Davi Nunes, Dona Zefinha, que a gente chamava com tanto carinho, Dona Zefinha. A Tânia, irmã do Paulo, uma bênção no piano. E o Paulo. E agora com as suas esposas e maridos e filhos. Então, glória a Deus por tudo. Não falo das outras famílias, porque não conheço, mas eu sei da fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Obrigado, queridos. Olha, um ótimo sábado para vocês. Agora todo mundo vai sair fazer feira, né? Então, Deus abençoe cada um. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.